Só deixa um pouquinho só para entrar. Pronto. Então, boa noite a todas e todos. Com muita satisfação, a gente abre esse seminário de autoavaliação do nosso colegiado do programa de pós-graduação em odontologia. A gente fica muito feliz com o trabalho executado por essa comissão, tendo em vista que a autoavaliação é um momento de reflexão sobre nós mesmos e que demonstra uma maturidade que esse colegiado tem. Quando eu falo esse colegiado, estou querendo dizer todos os técnicos, funcionários, estudantes, docentes, tá? Todas as pessoas que passam pelo colegiado e desenvolvem atividades aqui, tendo em vista a importância da formação de recursos humanos de elevada qualidade, produção de conhecimento e interação com a sociedade. Tá? Então, estamos num ponto onde temos a maturidade acadêmica suficiente para pensarmos sobre nós mesmos, tá? Onde estamos e para onde queremos ir. Okay? Eu já justifiquei a professora Raquel, presidente dessa comissão, a quem agradeço a condução junto com os demais membros dessa importante comissão, tá? Que eu, infelizmente, não poderei ficar, porque hoje estou no projeto de extensão da faculdade à noite, eu estou aqui na minha sala, daqui a pouco eu desço para a clínica para o atendimento dos pacientes transplantados. Tá? E aí eu deixo vocês, devolvo a palavra para a professora Raquel, tá? A quem agradeço mais uma vez a comissão, junto com os demais membros dessa comissão, e desejo a todo o grupo, tá? Que aproveitem o seminário para que nos ajudem a pensar o colegiado para o futuro. Tá bom? O colegiado somos nós. Muito obrigado. Mauro, novamente, assim, te agradeço imensamente por estar aqui conosco na abertura. Agradeço ao colegiado, ao nosso colegiado, ao programa de pós, pelo apoio à nossa comissão, que tem sido constante. Agradeço também a professora Isabela, que mesmo à distância, se mantém conectada, preocupada com o andamento das atividades, e sempre que a gente conhece, o alto compromisso, com o nosso programa. Então, muito obrigada. Eu quero, dar boas-vindas a todos. Deixa eu admitir aqui. Boas-vindas a todos. Nós temos aqui estudantes, da pós-graduação, nos níveis de mestrado, doutorado, do programa acadêmico, e estudantes do mestrado profissional, Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou a Raquel, eu sou professora do Departamento de Odontologia Social e Preventiva e faço parte dos dois programas. Estou com muita alegria presidindo essa comissão, mas que não tem diferença, presidente com os outros membros, a gente tem trabalhado muito bem, tem sido uma comissão muito boa, Estamos todas aqui, mais o Vitor, Todas e o Vitor. E temos também como que é o nome dele, gente? O do mestrado profissional, me fugiu o nome. Ian, Ian. Então, eu queria agradecer também às colegas e aos colegas da comissão pelo trabalho que a gente tem desempenhado e que está começando hoje, digamos que é um pontapé inicial, desse trabalho que é longo, que será longo, mas que é uma etapa muito importante para nós, que é esse momento de encontrar com vocês, estudantes do nosso programa de pós-graduação, para iniciarmos o que a gente tem chamado, de diagnóstico, como que a gente entende o nosso programa, como que a gente avalia a qualidade do nosso programa. Então, esse diagnóstico é uma etapa, do nosso projeto de autoavaliação e vai ser muito importante para as etapas seguintes. E o projeto como um todo, ele tem como objetivo proporcionar isso que o professor Mauro colocou para nós, refletirmos sobre nós mesmos, sobre nossas práticas, sobre as nossas ações, E o objetivo maior de um programa de pós-graduação é a formação de vocês, a formação de qualidade, do pós-graduando, dos estudantes. Então, nada mais importante do que esse momento aqui, que é ter vocês conosco nesse processo. E esse é só um dos encontros, teremos outros, ao longo desse projeto, mas ele marca, o início muito importante para todos nós do programa, Então, queria agradecer a todos vocês pela participação,
tá? E, ao mesmo tempo, pedindo a vocês que participem conosco, contribuam conosco nesse processo que é nosso, né, e que é do nosso interesse. Então, só nós que estamos vivenciando a pós-graduação podemos avaliá-la, né? Podemos entendê-la, avaliá-la, pensar sobre ela e pensar caminhos para que ela fique cada vez melhor, tá bom? Então, muito obrigada e vamos em frente, né? Desejo que tenhamos um ótimo encontro, né, e grandes possibilidades de reflexão. Muito obrigada. E passo a palavra agora para a professora Lolisa, né, que é subcoordenadora do mestrado profissional. Obrigada. Obrigada, Raquel, eu que agradeço. Quero agradecer a oportunidade, agradecer o apoio do colegiado de pós-graduação na figura do professor Mauro, como a Raquel bem disse, a professora Isabela, mesmo um pouco à distância, sempre presente, nos apoiando e nos incentivando a todo momento. Também, para quem não me conhece, meu nome é Lolisa, eu sou colega de departamento da professora Raquel, eu faço parte do corpo docente permanente do mestrado profissional e colaboro no acadêmico, então talvez alguns estudantes do acadêmico realmente eu não tenha tido contato ainda. Quero agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui hoje acolhendo os estudantes do mestrado profissional. Esse evento foi uma iniciativa da Comissão de Autoavaliação do Programa Acadêmico, do curso acadêmico, e nós, do mestrado profissional, né, fomos muito bem acolhidos pelas professoras Raquel, Fernanda, Silvia, que permitiram que a gente estabelecesse essa parceria, né, essa forma de trabalhar em conjunto, que eu acho que ganha muito, a gente enriquece muito as nossas práticas, quando a gente troca experiências, quando a gente discute. Então, foi muito bom essa iniciativa e que a gente possa acolher também os estudantes do mestrado profissional e pensar com vocês, como a Raquel disse, a formação, porque esse é o objetivo fim maior, né? Que vocês realmente sejam profissionais que vão levar todo o aprendizado do curso e, no fim das contas, né, gerar impacto para o serviço onde vocês estão inseridos. Então, a gente quer muito incentivá-los a participar sempre de todas as oportunidades, todos os momentos que a gente tiver de reflexão, que esse está sendo o primeiro, mas que a gente espera que a gente tenha outros momentos, principalmente para discutir com vocês, né? Hoje a gente está vamos apresentar muitas coisas, teremos talvez não tanto espaço para discutir, mas nas próximas a gente quer ouvir muito vocês e todas as ferramentas que a gente utilizar para que vocês participem, que vocês, né, possam aderir, né, tudo que a gente puder propor para proporcionar a autoavaliação do nosso curso. Então, muito obrigada por estarem aqui, né, todos vocês, tanto do acadêmico quanto do profissional. Imagino que todos trabalharam, tiveram um dia intenso, né, cheio de atividades e estão aqui conosco, justamente porque é muito importante, né? Nós todos tivemos um dia cheio de tarefas, mas é muito importante a gente parar para refletir sobre o que a gente está fazendo, senão a gente entra no automatismo, né? Não reflete, não avança e não melhora. Então, esse é o nosso intuito com esse processo. Muito obrigada. E posso passar a palavra diretamente para as professoras Fernanda e Silvia, Raquel? Então, passa a palavra. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Fernanda. Eu coordeno a área da odontopediatria no mestrado acadêmico e no doutorado, e faço parte dessa comissão de autoavaliação. Então, queria dar as boas-vindas para todos, como já foi feito pela Raquel e pela Lolisa, né? E vou explicar um pouquinho da logística ou da dinâmica, né, desse nosso encontro de hoje. Então, o que vai acontecer nesse encontro de hoje? A nossa previsão é de que a gente tenha um encontro de aproximadamente 1 hora com vocês, né? Primeiro vai ser projetado, então, um vídeo com um breve histórico e contextualização do processo autoavaliativo, que foi inicialmente induzido pela CAPES, depois pela própria UFMG, e nessa etapa atual está sendo proposto pelo nosso programa de pós-graduação em odontologia. Isso para que fique um pouco mais claro para vocês quais são os objetivos dessa autoavaliação e a importância desse processo ser participativo e ser reflexivo. Depois da apresentação desse vídeo, a gente vai se dividir em 2 grandes grupos, que é o grupo do mestrado acadêmico e do doutorado e o grupo do mestrado profissional. Então, mestrado acadêmico e doutorado vão permanecer nessa reunião principal e os alunos do mestrado profissional vão ser direcionados para uma sala específica do MP.
Eu vou lembrar aqui, eu acho que a professora Lolisa já explicou isso para vocês, mas caso depois dessa divisão em grupos, algum aluno do mestrado profissional perca a conexão e caia da reunião, ele pode ingressar de novo no mesmo link, então ingressar na reunião principal, onde vão estar reunidos os alunos do mestrado acadêmico e do doutorado, e aí para retornar à sala específica do mestrado profissional, basta clicar num ícone que vai estar na barra de ferramentas no canto superior direito, escrito assim, ingressar na sala, tá bom? Que aí vocês vão retornar para a sala do MP. Por que a gente dividiu esses dois grupos? Porque a próxima etapa vai ser a apresentação pelas discentes da nossa comissão do projeto de autoavaliação que está sendo proposto pelo Programa de Pós-Graduação em Odontologia. E esse projeto, ele tem algumas características diferentes, digamos assim, né? Entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Então, por isso que, nesse momento, para essa apresentação, a gente vai se dividir em dois grupos, tá bem? Bom, e eu vou passar, então, a palavra para a professora Silvia, para que explique para vocês como é que vai ser, então, as etapas finais desse nosso encontro de hoje. Obrigada a todos pela presença, e a Silvia vai explicar, então, as etapas finais. Olá a todos, boa noite. Para quem não me conhece, então, eu sou a professora Silvia, eu sou professora das áreas de concentração de patologia e estomatologia e estou juntamente com as demais professoras aqui compondo a comissão, juntamente com as alunas e com o Vitor também, que é o nosso integrante aí, representante do quadro técnico administrativo. A gente vai, então, logo após vocês terem essa apresentação do projeto, por se tratar de um processo extremamente colaborativo e participativo, a gente quer que haja um momento de interação, onde haja, então, alguma troca de informações, de dúvidas, de propostas, para que vocês analisem a proposta que está sendo apresentada. E aí, posteriormente, a gente vai ter uma fase, então, final, onde é importante que haja uma avaliação de vocês desse seminário que está sendo executado no dia de hoje. É uma avaliação que vai ser feita de forma dinâmica, de forma bastante breve, mas que é muito importante que vocês participem avaliando daquilo que vocês sugerem que seja melhorado ou daquilo que vocês gostaram nesse seminário, já que isso faz parte do processo da avaliação. Tá? Desejo para todos, então, uma boa noite, para que a gente tenha, né, um momento extremamente participativo aqui e reflexivo. Obrigada. Passo a palavra para você, Raquel. Obrigada, Silvia. Então, imediatamente, eu vou aqui agradecendo, né, a Jéssica, Fernanda, Luísa e aos representantes discentes, Lolisa, por favor, do mestrado profissional. Fernanda Delgado e o Ian Silva. Isso. E, se você me permite, Raquel, eu quero agradecer muito também, já que a gente está nesse momento, a professora Aline e a professora Denise, que compõem a comissão de autoavaliação do mestrado profissional comigo, sou, né, também a presidente da comissão do MP, junto com a Denise e com a Aline, que são as professoras também do nosso curso. Então, muito obrigada a todos vocês que são meus colegas. Então, e ao Vitor, né? Ao Vitor, como a Silvia falou, quero agradecê-los imensamente. Essas alunas trabalharam muito bem e trabalharam muito para produzir o material que vocês verão aqui, né? Lógico que nós estivemos com elas, mas não poderíamos deixar, né, gente, de destacar o trabalho delas, tá? Deles, né? Desse grupo todo. Então, passo a palavra para vocês, tá? Inicialmente, a gente vai projetar o vídeo, e aí eu acho que é com a Jéssica, certo? Com a Luísa. Com a Luísa. Então, vamos em frente. Vamos lá. Oi, professora, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Muito obrigada a todos, né, que vieram nos prestigiar e prestigiar também essa iniciativa tão importante do nosso programa de pós-graduação. Como a professora disse, nós iremos iniciar com um vídeo que irá nos mostrar o que é a autoavaliação e como que esse processo surgiu. Vou compartilhar aqui a minha tela. Já está aparecendo para vocês? Tá. Tá, sim. Tá, Me falem se o som estiver ok também. Olá, pessoal. Este é o projeto de autoavaliação do programa de pós-graduação em odontologia da UFMG, intitulado A Prática de Pensar a Prática é a Melhor Maneira de Pensar Certo,
projeto de autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFMG. A comissão é composta por 6 professoras, por 5 alunos de pós-graduação e por 2 técnicos administrativos. A autoavaliação é definida como o processo de avaliar a si próprio, também denominada avaliação interna. Este processo é planejado, conduzido, implementado e analisado pelos atores que atuam ao mesmo tempo como formuladores e agentes das ações a serem avaliadas, ou seja, é um processo conceituado e autogerido pela comunidade acadêmica. O principal objetivo da autoavaliação é formativo, para propiciar a aprendizagem e possibilitar uma reflexão sobre o contexto e políticas adotadas pelo programa, além da sistematização dos dados que levam à tomada de decisão. O trabalho participativo no processo de autoavaliação tem sido considerado mais apropriado, sendo a reflexão central sobre os resultados e indutora de correções de trajetórias e transformações. No contexto da pós-graduação, o processo de autoavaliação foi proposto pela CAPES em 2018, pois diante de um cenário de crescimento numérico da pós-graduação brasileira e sua internacionalização, a CAPES entendeu ser necessário ampliar o foco para além da avaliação externa. Para dar início a esse processo, foi instituído um grupo de trabalho responsável por realizar estudos e proposições sobre a autoavaliação no contexto da pós-graduação. Cabe destacar que o processo de autoavaliação não substitui as avaliações externas realizadas pela CAPES, que serão mantidas atuando em conjunto com a autoavaliação. No entanto, desde que a pós-graduação foi implementada no Brasil, a CAPES privilegiou a avaliação pós-fato, incluiu a avaliação por pares, vinculou a avaliação com classificação e recursos. Além disso, estabeleceu um formato avaliativo que favoreceu os rankings, visando o alcance de um padrão de qualidade estabelecido. Segundo a CAPES, a avaliação externa tem sido exitosa no que diz respeito à regulação, pois assegura padrões básicos, o que é importante em um país continental. Por outro lado, as limitações da avaliação externa foram também reconhecidas. Além de não ser formativa, ela também não é participativa. Assim, os atores que avaliam não participam na solução dos problemas identificados. De acordo com a CAPES, ocorre assim uma mudança de foco do processo avaliativo. Ao invés da CAPES receber os resultados da autoavaliação realizada pelos programas, a agência deverá acompanhar como os programas de pós-graduação estão conduzindo suas autoavaliações. Desta maneira, cada programa poderá propor um delineamento de autoavaliação apto a captar aspectos pertinentes à sua missão e seus objetivos, incluindo aqueles relativos à sua inserção no contexto social e internacional e às suas escolhas técnicas e científicas específicas. Na prática, trata-se de colocar em ação o processo de detectar pontos fortes e potencialidades, tanto quanto discriminar os pontos fracos dos programas e prever também oportunidades e metas. As metas devem ser estabelecidas com clareza e, na medida do possível, de maneira participada, para que todos, ou a maior parte da comunidade acadêmica, se perceba representada durante esse processo. Ciente da necessidade de estabelecer um olhar interno sobre a pós-graduação e de definir metas para seu crescimento e consolidação, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovou a constituição da Comissão de Autoavaliação da Pós-Graduação na UFMG. Este movimento mobilizou também o Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Faculdade de Odontologia, para a importância de qualificar os processos avaliativos internos. Nesse sentido, instituiu-se uma comissão de estruturação do processo de autoavaliação dos programas de pós-graduação estrito sensu, mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado em 2019.
Essa comissão realizou um trabalho de mapeamento das iniciativas de autoavaliação já desenvolvidas pelo Programa de Pós-Graduação em Odontologia, apresentando uma proposta de sistematização do processo de autoavaliação. Em dezembro de 2019, foi realizada uma reunião ampliada do colegiado de pós-graduação, com a participação de todos os docentes dos programas acadêmico e profissional, para iniciar as discussões sobre o projeto de autoavaliação. No final de 2020 e início de 2021, constituíram-se comissões de autoavaliação nos cursos profissional e acadêmico, com representação discente, docente e de técnicos administrativos. O objetivo dessas comissões é desenvolver e implementar o processo de autoavaliação colaborativo do programa de pós-graduação estrito sensu, com envolvimento de toda a comunidade acadêmica. As comissões atuaram paralelamente desde então e, desde o final de 2021, articularam algumas ações em conjunto, como a proposta deste seminário. Vamos todos e todas pensar juntos sobre as nossas práticas? Venham conosco nessa grande imersão na nossa pós-graduação. Contamos com a participação de todos vocês. Bom, pessoal, aproveito esse momento para agradecer aos membros das duas comissões que trabalharam em conjunto para a elaboração desse vídeo. E agora nós daremos continuidade à apresentação do projeto. A Jéssica vai projetar para nós a apresentação. E lembrando, né, que nesse momento nós temos... Vai direcionar, né? Nós temos aqui, então, a divisão, né? Não vamos falar separação, mas a divisão de 2 grupos, né? E nós vamos continuar aqui com o acadêmico, e professora Lolisa, professora Aline seguem, né, com o mestrado profissional. Reforço novamente, Lolisa, a importância do trabalho junto, né, e que a gente possa, então, construir um diálogo bom para todos nós, para a universidade, para o nosso programa, tá? Muito obrigada. Agradecendo, Raquel. Será que o Vitor vai nos ajudar? Vitor, dá a palavra aí para nós, a orientação. Ok, eu vou... Vocês estão conseguindo me escutar normalmente, né? Mesmo com máscara? Sim, está. Tá. Eu vou abrir a sala, então daqui 10 segundos vocês vão ser direcionados, o pessoal do mestrado profissional. Eu estou aqui com aproximadamente 16, 17 pessoas. E aí, então, eu vou pedir às meninas e do mestrado profissional, que tem um grupo, que aí mandem mensagem no grupo de WhatsApp. Se alguém entrar atrasado, eu vou ficar monitorando e aí eu já vou atribuir, jogo direto para a sala também, ok? Ô, Vitor, a pessoa não tem que fazer nada, só esperar, né? Ficar quietinho, Só esperar. Na hora que ela Joia. entrar, eu já vou direcioná-la, tá? Tá bom, obrigada. Então, boa atividade para vocês e até mais tarde. Até logo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Vitor. Pessoal, tá Então, vamos aparecendo a lá. apresentação? Sim. Está, Jéssica. Luísa, só um minutinho. Uhum. Eu acho que eu estou travada. Não tá não, Jéssica. Ah, não, Jéssica. A sua imagem tá ok, Jéssica? Não, não a minha imagem, o slide. Ah, tá. É porque eu estou tentando passar. Tenta dar um clique no mouse e ver se funciona. Não está aparecendo nem meu mouse agora. Travou, então. Será que porque tá meio pesado, né? Muita gente na sala. Não, mas as meninas têm apresentação aí também? Se você conseguir tirar, eu coloco, Jéssica. Vocês conseguem interromper o meu compartilhamento? Acho que não. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar, né? Jéssica, cadê você, Jéssica? Deixa eu ver aqui nos 3 pontinhos. Eu vou te remover, pode? Que daí você entra de novo. Pode. Acho que é a melhor alternativa, tá? Tá. Gente, acontece, vamos aguardar. Né?
o pessoal do mestrado profissional esperando aí, né, a transição. Fernanda, você poderia projetar? Posso, vou projetar então. Tá, já. Vê se consegue passar. Estão vendo? Uhum. Não, né? Uhum. Então tá. Tá passando direitinho, tá? Perfeito. Muito obrigada. Tá, joia. Pessoal, então, dando continuidade à apresentação, agora nós estamos nos referindo, então, ao projeto da comissão referente ao mestrado acadêmico e ao doutorado, e esse projeto de autoavaliação, ele é intitulado A Prática de Pensar a Prática é a Melhor Maneira de Pensar Certo. Os objetivos desse projeto, ele incluem construir e implementar o processo de autoavaliação colaborativo do programa de pós-graduação em odontologia da UFMG, com envolvimento de discentes, docentes e técnicos administrativos. Ressaltando aqui essa palavra colaborativo, muito importante, por isso estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Pode passar. Obrigada. Então, a metodologia desse projeto de autoavaliação, ela irá adotar uma estratégia colaborativa, participativa e reflexiva, e irá envolver toda a comunidade acadêmica, contemplando, assim, todas as áreas de concentração do programa de pós-graduação em odontologia. O foco desse projeto é no estabelecimento de um processo formativo, na produção de conhecimento e na atuação do programa de pós-graduação. Bom, esse processo de autoavaliação, ele apresenta algumas etapas. Hoje estamos aqui em um momento de sensibilização com esse seminário e a nossa intenção é mostrar para vocês como que nós temos trabalhado, quais são os nossos planos para esse projeto da autoavaliação e também sensibilizá-los e motivá-los a participar conosco desse projeto. Então, para a implementação e os procedimentos, hoje a gente vai iniciar também a fase do diagnóstico, como a professora Raquel colocou para nós no início. Em seguida ao diagnóstico, nós teremos a fase da construção da matriz avaliativa e também da definição dos métodos e instrumentos para a autoavaliação. Em seguida, esses instrumentos serão testados e utilizados na coleta de dados para posterior análise. Posteriormente, então, a divulgação dos resultados será realizada, a definição de metas para o futuro, porque é isso que nós queremos, então, a partir da avaliação que nós iremos fazer em conjunto do nosso programa, nós queremos traçar metas para o futuro e como podemos seguir adiante. E também será realizada uma meta-avaliação, que é justamente uma avaliação desse processo da nossa autoavaliação do programa de pós-graduação. E gostaríamos de ressaltar também que o processo de sensibilização ele se inicia hoje na forma desse seminário, mas que ele está previsto para ocorrer durante toda a duração do projeto de autoavaliação. A sensibilização, então, ela visa mobilizar, motivar e conscientizar a comunidade acadêmica. Será que todos sabemos por que autoavaliar o nosso programa de pós-graduação é importante? Como eu posso contribuir? Então, é isso que nós buscamos trazer para vocês aqui hoje. E essa sensibilização ela é importante também para o monitoramento da qualidade do programa. Com relação à primeira fase, então, do diagnóstico, ela envolve 3 momentos principais, que serão eles o diagnóstico inicial, seguido pela coleta de dados e a posterior análise dos dados. O diagnóstico inicial, ele foi iniciado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação no primeiro semestre de 2020, porque foi lá nesse semestre de 2020
que a Pró-Reitoria estabeleceu um levantamento, usando um questionário de forma de questões fechadas, para avaliar a autoavaliação, né, dos programas de pós-graduação com os docentes e também os discentes. E a partir dos resultados obtidos por esse levantamento, é que nós iremos iniciar o nosso projeto, realmente o diagnóstico. E alguns resultados que foram obtidos pela Pró-Reitoria serão, então, demonstrados aqui hoje e serão utilizados para disparar a reflexão do nosso projeto. Eles serão apresentados a seguir. Então, falando especificamente desses resultados, com relação à taxa de resposta, né, desse questionário que foi realizado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, tivemos dos 102 alunos matriculados, apenas 57 responderam, ou seja, mais da metade dos estudantes não respondeu ao questionário. E dos 57 que responderam, 35% eram alunos do mestrado e 64,92% alunos do doutorado. Nós selecionamos algumas questões que foram perguntadas aos estudantes. Então, com relação à afirmativa, as relações de trabalho entre membros discentes, docentes da linha de pesquisa na qual está inserido são positivas, os resultados mostraram que a maioria dos estudantes concordam com a afirmativa. Mais de 10% não concorda nem discorda e uma pequena parte discordou. Já para a pergunta, o programa de pós-graduação tem política de acompanhamento do percurso acadêmico discente? Mais de 90% dos alunos responderam que sim e 5% não souberam informar. Com relação à estrutura curricular, a afirmativa, a estrutura curricular, ela é atual e adequada à formação discente, mais da metade dos alunos concordaram, 7% discorda e 10% dos alunos não concordaram nem discordaram. Então, talvez esse resultado reflita que nós não compreendemos totalmente o programa em sua totalidade, visto que mais de 10% dos alunos não concordam e nem discordam. Já com relação à infraestrutura oferecida pelo programa de pós-graduação, se ela é adequada para a realização dos projetos de pesquisa dos discentes, a maioria dos discentes concorda e mais de 10% também não concorda nem discorda. Com relação à pergunta se é prevista a participação discente no processo de autoavaliação, 45,61% dos alunos concordam, 7% acham que não é prevista e 47% não sabem. Então, aqui é importante atentarmos a importância da participação de nós, alunos, nesse processo de autoavaliação que estamos realizando, né, para contribuir na qualificação do programa. Já a afirmativa, o programa de pós-graduação só tem forte inserção internacional, a maior parte dos estudantes concordam que existe e mais de 10% não concordam nem discordam. Então, talvez aqui é importante a gente pensar além da nossa área, né? O que é realizado no programa como um todo. Então, esses foram alguns resultados, né, do questionário, e dando continuidade a esse processo do diagnóstico, nós faremos uma atividade que busca entender um pouco mais, com profundidade, o que nós pensamos do nosso programa. O que seria um programa de pós-graduação de qualidade, no sentido de realizar e contribuir nesse processo de autoavaliação. E aí, como que a gente vai realizar essa coleta de dados? Então, será disponibilizado para todos os discentes um formulário, né, com questões abertas para avaliação qualitativa das percepções individuais sobre os aspectos de qualidade do programa. E aí nós iremos explicá-lo detalhadamente mais adiante na apresentação. E a coleta de dados também, nós deveremos nos manifestar sobre o que a gente compreende dos aspectos avaliados pelo questionário, que a Jéssica vai explicar adiante, e verificar a sua capacidade em avaliar a qualidade do programa como um todo.
Bom, pessoal, então, dando continuidade, né, à explicação da Fernanda em relação à nossa coleta de dados, eu vou mostrar e vou falar um pouquinho mais para vocês sobre como que é esse questionário, quais dimensões esse questionário aborda, né, como são as perguntas. E o primeiro ponto importante aqui é que a coleta de dados será online, né, será online e por meio do Google Forms. Então, nós vamos disponibilizar aqui no chat para vocês o link do formulário e, posteriormente, vocês também vão receber esse link via e-mail. Um outro ponto importante também é que esse formulário ele não tem identificação. Então, não será necessário que a gente forneça, né, o nosso e-mail pessoal e nem que a gente digite o nosso nome. Além disso, esse questionário contém questões abertas, e essas questões têm como objetivo avaliar, né, a nossa percepção em relação aos aspectos de qualidade do nosso programa de pós. Além disso, né, o tempo previsto para o preenchimento deste questionário é de aproximadamente 30 minutos, então é importante que a gente tire um tempinho, né, um tempo mais tranquilo, para que a gente consiga acessar e responder as questões do formulário de forma mais tranquila. Pode passar, Fernanda. O formulário, pessoal, ele contém 9 seções. Então, quando você, né, então, quando a gente clicar no link para o formulário, esse plano, ele tem que algumas experiências já existem, como avaliação da aprendizagem do aluno. Tem alguém com o microfone ligado, vai dar certo. Então, retomando, né? Assim que a gente clicar no link desse formulário, a gente vai observar, né, como a gente pode observar aqui na foto, que tem um texto explicativo. Esse texto ele é bem curto e bem direto. Logo após, né, esse texto explicativo, nós temos algumas perguntas mais gerais, né? Por exemplo, qual que é a sua área de concentração, se você está no mestrado ou se você está no doutorado. E logo em seguida, né, após essa parte mais inicial, nós vamos ter acesso, então, às dimensões e aos aspectos das dimensões, que eu vou falar um pouquinho a seguir. Então, no total, esse formulário ele contém 6 dimensões e são 4 perguntas abertas por dimensão. Aqui, nós fizemos um slide mais ilustrativo, porque a partir de agora eu vou falar bastante sobre dimensão e sobre aspectos, tá? Só para esses conceitos ficarem mais claros. Então, aqui nós estamos representando uma dimensão, né? E a gente observa que aqui no canto mais direito, né, tem uns quadradinhos que são os aspectos da dimensão. Então, a gente percebe que esses aspectos, eles compõem a dimensão, né? Todos os aspectos juntos, eles representam a dimensão. Então, exemplificando aqui, né, o esquema anterior, nós temos a dimensão 1 e nós observamos aqui que temos 5 aspectos, né? Então, esses 5 aspectos compõem a nossa primeira dimensão, tá? Então, retomando, né? O formulário contém 6 dimensões e o que então nós queremos avaliar em cada uma dessas 6 dimensões? Na primeira dimensão, nós queremos avaliar quais os aspectos da pós-graduação favorecem um ambiente adequado, né, para as práticas de ensino-aprendizagem. Já na segunda dimensão, nós queremos avaliar aspectos relacionados ao nosso percurso acadêmico. E isso tanto quando a gente pensa, né, em ensino, quanto também em orientação. A dimensão 3 traz aspectos relacionados à estrutura curricular do mestrado e do doutorado. A dimensão 4 traz aspecto relacionado ao ambiente físico, né? Então, se a pós-graduação possui uma infraestrutura adequada para que a gente possa realizar, né, nossos estudos, nossos projetos de pesquisa. A dimensão 5, nós queremos avaliar aspectos relacionados à própria autoavaliação e também ao planejamento do programa. E na nossa última dimensão, nós queremos avaliar aspectos relacionados ao impacto do nosso programa de pós,
né, tanto quanto a gente pensa, né, no impacto acadêmico, como também no impacto social. E como eu falei anteriormente, nós teremos que responder 4 perguntas abertas para cada uma das 6 dimensões. E essas perguntas são essas que estão projetadas aqui no slide. Então, a primeira pergunta, ela tem, né, como objetivo captar a nossa compreensão em relação a cada uma das 6 dimensões. E já a segunda pergunta tem como objetivo captar a nossa percepção sobre o que é um programa de excelência, né? E isso sempre pensando nas 6 dimensões. E as perguntas 3 e 4 estão relacionadas com os aspectos da dimensão. Então, você acrescentaria algum novo aspecto a ser avaliado nessa dimensão? Você removeria algum dos aspectos dessa dimensão? E ao final do questionário, nós temos também 2 perguntas, que são perguntas mais globais. Elas não estão incluídas em nenhuma dimensão. Além das dimensões anteriores, né, ou seja, além dessas dimensões que eu apresentei para vocês, outras dimensões deveriam ser avaliadas? Quais? Se sim, defina o que seria um programa de excelência para a dimensão sugerida. Tá? Então, quando a gente abrir o link para o formulário, a gente terá acesso, então, a essas 6 dimensões, aos aspectos das dimensões e a essas 4 perguntas, né? Lembrando que a gente terá que responder as 4 perguntas para cada uma das 6 dimensões, tá? E quais serão, então, os nossos próximos passos? O próximo passo, então, é a análise dos dados, que será realizado a partir da consolidação das respostas, né? Dessas respostas que nós vamos obter por meio desse formulário. E qual que é o objetivo dessa análise, então? É identificar, né, quais aspectos que representam o conceito de qualidade. Então, aqui, pessoal, é muito importante, né, ressaltar que a nossa participação é extremamente importante para os próximos passos, né? Já que os próximos passos serão construídos a partir das nossas respostas, das nossas percepções, né? E como a Luísa falou lá no início da apresentação, o projeto de autoavaliação, ele prevê uma estratégia colaborativa, uma estratégia participativa, incluindo toda a comunidade acadêmica, né? Ou seja, os professores, os técnicos administrativos e também nós, alunos. Bom, então agora a gente reservou um tempinho para que vocês possam se manifestar, né? Se alguém tiver alguma dúvida, ou se alguém quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, sintam-se à vontade para ligar o microfone. E o vídeo, se puderem. E o vídeo. Ô, Jéssica, talvez se você só parar um pouquinho de compartilhar, eu acho que fica... Porque eu tô vendo todo mundo bem pequenininho. Aí depois você... Sou eu. Vou voltar. A Jéssica. Voltei. Então, vou tentar fomentar aqui essa discussão, tá? Obrigada, meninas, pela apresentação. Eu acho que deu uma ideia muito boa, né, do que nós construímos como projeto para o nosso programa de pós-graduação e em que momento nós estamos, né? Eu acho que cabe reforçar que é um projeto proposto para 4 anos, ou seja, para o quadriênio. Então, é um projeto longo e cujo esse início aqui é especialmente importante, né? Como já foi muito destacado aqui. E a gente, assim, ouvi-los agora sobre o que vocês, né, o que vocês acham do projeto, qual que é a sensação que vocês tiveram, se vocês tiveram alguma dúvida, qualquer comentário, né? A gente quer ouvir um pouquinho vocês, uma devolutiva, assim, do que vocês entenderam, se vocês tiveram dúvida, para a gente ter também a oportunidade de esclarecer, né? Se tiver ficado alguma questão que possa, né, ter um melhor entendimento e que favoreça a participação de vocês conosco, tá? Então, palavra livre. Vocês podem ir levantando a mãozinha.
Raquel, eu acho que enquanto eles estão se organizando aí para falar, eu vou só retomar com eles isso que foi apresentado brilhantemente pelas meninas e pelo vídeo, né, gente? Então, resumindo o que foi dito aqui hoje. Qual que é o objetivo desse questionário que vocês vão receber para responder? É que vocês construam junto com a gente o instrumento que a gente vai usar para mais para frente a gente conseguir nós mesmos respondermos a esse instrumento e termos um retorno sobre o que a gente acha da nossa pós-graduação. Então, é como se vocês estivessem nos ajudando a formular o questionário que depois todos nós iremos responder. Vocês, alunos, nós, professores e os técnicos administrativos. Tá? Então, nessa etapa, a gente quer a colaboração de vocês na construção desse instrumento mesmo, para ver se a gente conseguiu captar tudo que era importante da gente perguntar depois, ou se tem outra coisa que vocês acham importante de falar sobre o programa, de avaliar sobre o programa que a gente não incluiu nessa nossa proposta inicial. E depois, em outra etapa, a gente vai, então, incorporando nesse instrumento que a gente pensou as ideias de vocês, as ideias dos técnicos administrativos e dos demais professores, montar um único instrumento para que a gente volte a responder e possa, então, opinar se a gente acha que o nosso programa é bom naquele determinado aspecto ou não, o que ele precisaria melhorar, e com isso a gente conseguir traçar as metas para conseguir sempre avançar, tá bom? Isso mesmo, Fernanda. Eu acho que eu quero só lembrar que essas dimensões que foram faladas aqui não saíram da nossa cabeça, né? A gente partiu de um questionário elaborado pela nossa pós-graduação, pela nossa pró-reitoria de pós-graduação, né? E que, com certeza, a pró-reitoria já discutiu muito e pensou o que era importante para o UFMG como um todo. Mas a gente tem que pensar na UFMG como um todo é diferente de pensar no programa de pós-graduação em odontologia, né? O que é importante, talvez, no ponto de vista geral, não alcance o que é importante para nós, né? Por isso que nós temos que conhecer a percepção de vocês para a gente entender o que é importante para nós. E quem mais sabe o que é importante para nós é quem está vivendo, né? A prática de pensar a prática. Então, assim, por isso que é tão importante a gente ouvir, né? Não tem nenhum julgamento, não tem nada certo, não tem nada errado, tá, gente? É a gente entender o que é importante para nós no programa nesse momento que nós estamos, né? Nós já somos um programa 7, né? E fala, gente, o que mais que a gente tem que melhorar? Mas com certeza a gente tem ainda espaço para melhorar, para avançar, e a gente quer ouvir vocês, tá bom? Só complementando, Raquel, que teve uma pergunta, se é anônimo. Vocês não serão identificados, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Uhum. A Fernanda aqui, parece que levantou a mão, Levantou né? Fernanda Carneiro. Tudo bem? Tudo, Fernanda. Eu queria ver se eu entendi um pouco. A gente vai avaliar o como um todo para que vocês possam melhorar o programa para todo mundo, para vocês e para a gente. Mas vamos supor, essa pergunta. As demandas da UFMG que são altas de produção científica relacionada à qualidade de vida do aluno, se isso seria uma pergunta, se o aluno tem qualidade de vida ou não, que às vezes passa muitas horas, tipo 20 horas no computador, e o projeto nem sai com qualidade, às vezes um artigo, alguma coisa, porque a pessoa se desgastou e, vamos dizer assim, terminou sem qualidade, porque ela é um ser humano. Claro. Não sei se é boba essa pergunta. Não. Mas é uma coisa que eu vejo, assim, que poderia ser avaliada e poderia ser estruturada. Tá certo, Fernanda. Você coloca um problema, né, muito atual, muito contemporâneo, né, que a gente está vivendo, com certeza, não só na pós-graduação, e foi reforçado e talvez mais evidente agora na pandemia, né? Mas aí nós não vamos fazer pergunta para você nesse momento, não. Nós justamente queremos que você escreva lá. Que outra dimensão, além dessas, seria importante? Você vai falar lá naquele espaço, isso que você falou aqui para nós. É importante considerar saúde mental, bem-estar, qualidade de vida do estudante como um aspecto a ser avaliado. Entendeu? Nesse momento, nós não vamos perguntar nada, você não tem que avaliar nada, você tem que falar para nós se você acha que aquilo lá que está proposto para ser avaliado, o que você entende por aquilo ali,
né, que está proposto para ser avaliado. E além daquilo ali que está proposto para ser avaliado, algo mais precisa ser avaliado, como isso que você colocou para nós aqui. Você já tem uma resposta para aquela questão lá. Além dessas dimensões, algo mais precisa ser avaliado? Entendeu, Fernanda? Entendi, é um estudo qualitativo, então. Isso, são questões abertas para a gente entender a percepção de vocês sobre, a gente está chamando de dimensão, né? Sobre conceitos de qualidade, sobre aspectos da qualidade que não fomos nós que escolhemos, tá? Foi a pós-graduação da UFMG que fez inicialmente baseado nesses aspectos, então nós tomamos eles como um pontapé, digamos assim. Mas foi isso que eu falei, às vezes eles não são suficientes para nós, ou às vezes eles nem são importantes para nós no nível que nós estamos, entende? Você pode falar assim, lá tem um aspecto de infraestrutura, vou pegar aqui porque foi o que veio na minha cabeça. Ah, eu acho que essa dimensão não precisa ser avaliada, porque a nossa faculdade tem uma excelente infraestrutura, não tem nenhum problema, por exemplo, não é que não tem ou que não estou fazendo uma avaliação, mas você pode colocar isso lá, entende? Então, esse é o momento da gente compreender, tentar compreender com mais profundidade o que é qualidade para nós, como você colocou aqui, que é um aspecto sensível e que possivelmente precisa entrar no processo de autoavaliação, né? E ser encarado, já que é um problema que existe, né? Obrigada, entendi. Entendeu? Aí que bom, obrigada pela sua pergunta que permitiu que a gente tentasse clarear um pouco mais. Mais alguma coisa, gente? Raquel, a gente não comentou, não sei se os meninos talvez estão com essa dúvida, da questão de prazo de devolutiva desses formulários que vão ser enviados. Talvez a gente possa falar um pouquinho disso. Uhum. Pode falar, gente. Quanto tempo mesmo que a gente pactuou? Nós até olhamos o cronograma com relação a isso, e aí até março, né? Porque em abril a gente já começaria com a matriz avaliativa. Então, para a gente construir a matriz, a gente tem que ter as respostas, né? Então, a gente olhou que no nosso cronograma, a gente coloca abril para iniciar essa fase. Então, os estudantes teriam até o final de março, mais ou menos. Tá ótimo. A gente pode deixar até final de março mesmo, até o último dia de março, porque aí é o início do outro semestre, né? O que vocês acham? Aí os estudantes também podem opinar sobre esse, né? Porque tem também o recesso e tal. Então, eu acho que se a gente deixar até o final de março, está bem razoável. Todo mundo, né, tem como se planejar para tirar um tempinho, como a Jéssica falou. Não é igual um questionário estruturado que você vai passando na tela, não é um questionário de questões fechadas, que você vai escolhendo uma opção e passando a tela. Não, esse instrumento aqui que a gente está propondo exige que vocês escrevam um textinho, né? Então, demanda um pouquinho mais de tempo, né? A gente estimou aí em 30 minutos, né? Então, a gente conta que vocês tirem esse tempinho para escrever lá para nós o que vocês pensam. E aí eu acho que vocês podem manifestar se está ok, né? Se está bom para vocês, porque o projeto também ele está aberto, né? A gente está construindo junto. E está aqui no chat, gente, o formulário, né? O link para o formulário a Luísa acabou de enviar aqui no chat. Vocês vão mandar por e-mail também, por acaso? Vamos sim, Ana Paula. Obrigada, pessoal. Nada. Mais alguma fala? Raquel abriu o vídeo. Oi, boa noite. Ei, boa noite, Raquel. Uma dúvida que eu fiquei em relação a esse processo é que eu entendi que, né, esse primeiro questionário vai ser um norteamento para que seja feita uma avaliação no segundo momento. A ideia é que os resultados desse segundo momento, eles também vão ser tragos para ser discutido conosco, para pensar em ações, ou, na verdade, vai ser proposto pela comissão algumas ações para intervir nos aspectos que forem identificados.
Posso responder, meninas? Então, Raquel, de novo, muito obrigada pela pergunta. A autoavaliação, ela tem como concepção ser formativa e participativa em todo o seu processo. Isso é uma concepção. Então, a CAPES assumiu essa concepção. Então, ela precisa ser participativa. Desde esse momento que nós estamos aqui falando com vocês, que a gente quer ouvir, né, lá no inicinho até o final. Então, o que nós projetamos, digamos assim, o que nós fizemos como projeto foi, com base nas respostas de vocês, nós vamos ter um volume grande de dados, né? Assim esperamos. Aí a gente vai analisar e vai definir o que é importante para nós, né? O que é importante. Aí, definido isso, nós vamos pensar em criar instrumentos para avaliar esses aspectos. Aí sim nós vamos avaliar, né? Aí, a partir dos resultados, nós vamos discutir, voltar para a comunidade vai conhecer o resultado, inclusive a comunidade vai conhecer a percepção. Quando a gente fizer a síntese da percepção, a gente já vai ter um momento de retornar. Aí, com a síntese da percepção, a gente vai propor, digamos, questões para avaliar, que a gente está chamando de matriz avaliativa. Quando tivermos a construção da matriz avaliativa, nós vamos voltar para a comunidade para validar a matriz avaliativa. Ou seja, está boa essa matriz? Corresponde ao que a gente realmente colocou como aspecto importante? Não, está ok. Então, podemos seguir para a avaliação. Feita a avaliação, nós vamos voltar para a gente construir metas de curto e longo prazo. Lógico que a gente pode identificar algum aspecto, Raquel, que a gente tem que pensar soluções, enquanto coordenação de programa, né, enquanto coordenação diária. Talvez a gente tenha que pensar soluções, mas as metas também serão colocadas para a comunidade e discutidas para a comunidade. Assim está o projeto. Então, se vocês quiserem, inclusive, conhecer um pouquinho mais do projeto, ele está disponível no site, né, do nosso programa de pós-graduação, o projeto que foi aprovado pelo nosso colegiado, tá? Se vocês quiserem entrar, fazer uma leitura, opinarem com relação ao projeto, também é muito bem-vindo, tá bom? Obrigada. Tá, joia. Obrigada a você. Mais alguém, gente? Acho que não, né, gente? Acho que a gente pode dar início, então, ao processo de Isso. avaliação do encontro. Tá, então vou voltar a compartilhar. Tá, obrigada. Meninas, vão projetar aí para vocês um link, onde vocês vão poder acessarem de maneira simultânea, todos vocês, para poderem fazer uma avaliação rapidamente aqui, de forma dinâmica, sobre esse primeiro seminário que a gente teve. Então, elas vão passar algumas instruções aí de como que funciona essa avaliação simultânea. Vocês querem explicar aí, meninas? Jéssica, seu microfone está desligado. Agora ligou, Jéssica. Tá ligado? Tá. Tá, agora tá. Então, para mim tá pesado, parece que tá desligada. Mas desculpa, pessoal. Bom, então, como a professora Silvia, né, falou, nós vamos fazer agora uma atividade com vocês, que é uma atividade de avaliação mesmo do nosso primeiro seminário. Então, eu vou escrever aqui no chat para vocês um link e eu vou pedir que vocês entrem, tá? Por favor. E aí eu vou explicando como que vai funcionar. Na verdade, meu computador tá travado. Luísa, você consegue digitar o link, por favor? Gente, para quem não estiver vendo, é aqui. Esse link aqui em cima, poleve.com/nandalamouni386. As meninas vão colocar no chat. Isso. Então, pessoal, como que vai funcionar? A gente quer saber de vocês, né, o que vocês acharam do nosso primeiro seminário. Né? O que vocês acharam que foi bom, o que vocês acharam que não foi tão bom assim, e o que a gente pode melhorar para os próximos, tá?
Então, quando vocês acessarem esse link, a primeira coisa que vai pedir é um nome. Mas podem ficar despreocupados porque não aparece para a gente o nome de vocês, então a gente não consegue identificar quem respondeu o quê, tá? A Luísa acabou de colocar aqui para a gente o link. Então, podem entrar se vocês, né, se sentirem mais à vontade também. Pode colocar no nome algum símbolo, algum apelido. E logo após, a primeira coisa que vocês terão que escrever é o que vocês gostaram, né? O que vocês acharam de bom do seminário de hoje. Já está começando a aparecer algumas respostas aqui. O ideal é que vocês escrevam mesmo uma palavra. Mas, se vocês quiserem, né, escrever uma frase curta, ou às vezes uma expressão, né, tem que ser algo bem curtinho. Vocês têm que colocar um hífen entre as palavras. Bom, então nós temos aqui, né, organização, didática, design, perfeito, interessante, orientação, clareza, esclarecedor, pertinente, pontualidade, leveza, os slides, né? Vocês gostaram dos slides? Que bom, pessoal. A construção, a motivação. Mudança, né? Muito bom. Colocou mudança. Oportunidade. Gente, não vamos fazer um print, né? Para a gente guardar esse daí. Deixa eu... Pode deixar. Querem... Pode deixar. Diálogo, iniciativa. Mudança me chamou atenção também. É um pontapé. Ponto Sim. de partida. Muito bom, gente. Temos mais respostas. Detalhamento. Acho que é isso, né? Podemos mudar então para o próximo? Podem continuar no mesmo link. Isso, então vou mudar. Vocês deram print? Pode ir, Fernanda. O próximo é o que pena, né? O que vocês não gostaram tanto, né? O que não foi tão legal? Nada. Nada. Demorado, minha internet. A internet às vezes não ajuda, né, pessoal? Vocês viram que a minha também não me ajudou hoje. Volume de informações. O horário é um problema mesmo. O tradicional aqui, nós usamos nesse momento uma metodologia muito tradicional mesmo, muito expositiva, né? Porque a gente achou que foi uma opção mesmo, porque a gente achou que a gente não conseguiria, né, para a gente discutir mesmo a questão da qualidade em forma de seminário, a gente precisaria muito, muito tempo. Aí a gente acabou optando por fazer questões abertas, para permitir que as pessoas façam em casa, né? Mas eu concordo que metodologia tradicional não é legal, né? É chato, tem hora. A duração nós estamos tentando ser pontual, hein? Tentamos fazer um evento de 1 hora, rápido, para não ser muito cansativo, né? E, enfim. Tá no finalzinho também. O volume de informações, eu concordo que a gente pode até redimensionar, né? Foi muita coisa, mas eu acho que foi bom, mesmo assim. Era um volume necessário, né? As próximas a gente pode pensar em outro horário, né? Eu acho que o horário realmente ao final do dia é difícil, porque às vezes quando a gente põe horário comercial, muita gente trabalha, né?
não possibilita a participação maior, como a gente está tendo aqui hoje. A gente ficou muito feliz com a participação, né? De bastante gente, então isso nos alegrou muito. Mas vamos pensar, sim, nos próximos. Posso passar? Será, gente? Obrigada, gente. Pode, Fernanda. Pode. Tira o print, gente. Tira o print, Luiz. Tirei. E o próximo é o que tal, né? Então, o que então que nós podemos melhorar? Eu fiquei influenciando a próxima resposta. Resumir. A metodologia, um pouquinho do que a gente discutiu agora, né? Uhum. Ouvir. Questionário menos denso. Eu acho que está parecendo um pouquinho, né, do que a gente acabou de discutir mesmo. Uhum. Agora eu quero só comentar o ouvir, né? O ouvir, eu acho que a gente teve espaço para ouvi-los hoje e vocês poderão ser ouvidos ao registrarem as suas percepções no questionário. Então, essa é a hora, né? Essa é a hora de falar, de manifestar, de expressar, né? Sem medo, sem constrangimento, né? Ninguém será identificado, então não tem nenhum tipo de coerção, nenhum tipo de punição, então que vocês fiquem bem à vontade mesmo para escrever bastante lá no questionário, de forma privada, tá bom? Que eu acho que ouvir é a nossa palavra mesmo, é ouvir, compreender, entender. Isso para nós é o mais importante nesse momento do diagnóstico, tá bom? Professora Raquel, a Fernanda está com a mão levantada. Acho que ela gostaria de compartilhar. Uhum. Diga, Fernanda. Eu particularmente acabei de entrar no mestrado, mas não entendo muito. Eu achei a metodologia leve e tranquila. As meninas falaram muito bem. O que seria resumir mais essa metodologia? Não, a gente não sabe o que a pessoa está pensando, mas assim, eu acho que talvez é porque foi muito volume, né? O próprio processo de autoavaliação, ele é complexo, né? Traz conceitos que às vezes não são tão próximos de nós, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido, Fernanda, que eu estou entendendo, assim, para as próximas, talvez a gente trazer mais parcelado, digamos assim, né? Mas a gente precisava disso hoje, né? Foi uma opção dessa comissão e eu acho que era necessário, né? A gente não encontrou outro jeito de fazer, sabe? E esse vídeo depois está aí disponível, a gente pode compartilhar, vocês podem assistir outras vezes, né? Mas eu entendo, eu faço essa leitura, não sei minhas colegas, assim, Fernanda e Silvia, né? O que elas pensam? Mas eu faço essa leitura, sabe, Fernanda? Mas é isso mesmo, o processo de ensino-aprendizagem é assim mesmo, né? A gente precisa pensar sobre a nossa prática. Nós estamos aqui falando de que pensar sobre a prática é importante, nós estamos pedindo para vocês avaliarem para a gente pensar o que a gente pode melhorar das próximas vezes, né? E por isso é tão importante a avaliação também do encontro para nós, né? Para a gente entender o que é legal para vocês também e tentar ir trabalhando isso aqui do nosso lado também. Obrigada. Obrigada a você. Completando o que a Raquel falou, é claro que a gente sempre pode rever as nossas estratégias e dinâmicas, né? Mas eu acho que talvez o que tenha incomodado é porque esse processo vai exigir mesmo de vocês uma participação ativa, né? Então, por exemplo, é uma participação que a gente não conseguiria se fosse um questionário fechado agora para vocês responderem, porque aí vocês estariam respondendo em cima do que nós pensamos e a gente quer ouvir justamente o que vocês estão pensando, né? Então, a gente sabe que é trabalhoso, mas é necessário, se a gente quer realmente fazer uma reflexão sobre a nossa prática, que a gente dê espaço para vocês pensarem mesmo e se expressarem livremente, né? Porque a gente não quer só uma confirmação do que a gente mesmo entre nós pensou.
A gente quer que apareçam as ideias de vocês. E aí, para isso, a gente precisa de espaço, a gente precisa de, às vezes, entrar em questões mais densas mesmo, né? Para que a gente possa captar realmente o que é que vocês estão pensando, tá bom? Tá bom, entendi. Muito legal. Bom, pessoal, então nós chegamos, né, ao final Faz do o nosso... print, meninas, dessa tela também, por favor. Só Pois, o lembrando. print. Pode deixar. Bom, nós chegamos, então, né, ao final do nosso primeiro seminário, e eu gostaria de agradecer muito, né, a presença de vocês e a participação, tá? Muito obrigada. E eu acho que você pode parar o compartilhamento, Fernanda, e eu passo, então, a palavra para a professora Raquel. Então, gente, esse momento é só para agradecer mesmo, né? Eu acho que a gente já falou um pouquinho das nossas próximas etapas, a gente não precisa, né, repetir nesse momento. E novamente, convidá-los a fazer parte desse processo, que não é meu, não é da Fernanda, não é da Silvia, não é, né, de um professor A, de uma área A, de uma área B. É do nosso programa, é da nossa faculdade. Né, e como um bem público, né, nós somos parte dela, né, e devemos também transformá-la, né? É nosso direito, mas também temos que fazer nosso papel para garantir que esse direito, né, possa ser, inclusive, sustentado ao longo do tempo, né? Então, assim, quero agradecer a vocês imensamente, tá? E contamos demais com a colaboração de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão no processo, vamos supor que vocês lá acessem o formulário, tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem aqui no Teams, estão todos cadastrados, a gente vai tentar responder, tá? Para a gente poder fazer um processo bem tranquilo para todo mundo, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Se vocês puderem, quem puder abrir o vídeo, eu acho que se a gente puder registrar, né, é bem importante para o nosso programa. Tá bom? E a gente vai pôr uma notícia lá no site, né? Professora Isabela me mandou mensagem aqui pedindo isso, gente. Faça um print, a gente precisa colocar a notícia no site. Então, vamos lá. Professora Raquel, a Raquel estava com a mão levantada. Ai, desculpa, Raquel, não vi. Pode falar. Não, sem problema. É só para saber, eu não sei se as meninas tinham pontuado sobre o vídeo que vai ser disponibilizado de novo, que eu acho que por ser aí informações novas, eu acho que assistir de novo, eu fui aqui acompanhando, mas realmente teve várias informações até para a gente entender esse processo, foi muito bem detalhado na apresentação, então eu acho que vai ajudar muito, onde que a gente vai conseguir acessar para poder rever mesmo e acompanhar. Vai estar no Teams, nesse grupo? Sim, acho que a gente pode concentrar tudo aqui no Teams, né, gente? Todo o material, toda a comunicação. Sim, podemos. Isso. Tá todo mundo aqui mesmo, né? Fica mais fácil. Tá ótimo. Tá bom? Essa dúvida. Obrigada. Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer um print aqui. Agora a tela tá mais cheia. Passam aí também, meninas, por favor, para garantir. 1, 2 e vamos lá. Que bom rever um tanto de gente aqui. Ótimo. Eu vou compartilhar aqui no chat, que aí fica lá no canal, né? Ai, a minha não deu certo. A Suzy deu aí, gente? Eu consegui, professor. Depois eu compartilho. Ah, eu acho que deu. Demorou, mas saiu. Então, pronto, gente. Então, com isso, a gente encerra. Boa noite a todos, tá? Muito obrigada novamente e contamos com vocês. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Tchau, gente. Até mais. Obrigada a todo mundo. Tchau. 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 Tchau.